Um salve a todos aqui do canal Patrick de Oxóssi, é isso mesmo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que o canal aqui traz um vasto conteúdo e principalmente a gente responde as perguntas, as dúvidas que os inscritos deixam aqui. É claro, sempre focando na Umbanda, mas aqui a gente responde dúvidas de todas as religiões e é claro, né, do mundo espiritual de forma geral. Para você participar é bem simples. Basta você curtir esse vídeo, compartilhar, ser inscrito aqui no canal e deixar sua dúvida aqui nos comentários. Aí a gente vai selecionar, é claro, as mais interessantes, né? E trazer aqui para vocês. Sabe o que eu gosto de citar, pessoal? Eu gosto de falar o seguinte: a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, por que você não participa, né? Não custa nada. Se você tem uma dúvida aí, às vezes você pode achar que é boba, mas não é, tá? Até então eu quero começar esse vídeo aqui trazendo uma dúvida que parece até ser boba para alguns. Eu quero que vocês deixem nos comentários depois se vocês acham essa dúvida aí, essa pergunta um pouco, né, inocente ou um pouco boba, mas às vezes tem gente que tem essas preocupações, é claro. Você já fez tatuagem? Já? Você tem alguma tatuagem? Você já se perguntou se tem como tirar essa tatuagem com algum tipo de feitiço? Vamos lá, olha aqui a pergunta, pessoal. A pergunta aqui no caso é do... Cadê? Ó, do Sunsets. Ele coloca: boa noite, boa noite. Pode parecer idiota a pergunta, mas com todo respeito, até coloca: se não quiser responder, tudo bem. É possível remover tatuagens com algum trabalho? Olha lá, ele falou: se eu não quiser responder, eu não vou responder. Mas eu tô aqui me perguntando. Se ele tem essa dúvida, outras pessoas provavelmente pode ser que tenham. Só que às vezes tem vergonha de fazer essa pergunta, né? Pessoal, hoje em dia nós encontramos trabalhos praticamente para todos os fins, né? Abertura de caminho, trabalho para arrumar emprego, para a parte amorosa, para fazer as pazes com alguém. Ou seja, existem trabalhos espirituais para todos os fins. Trabalho para se curar de alguma doença, alguma enfermidade, ou seja, existem vários tipos de trabalho. Mas eu particularmente não conheço nenhum tipo de trabalho que vai ajudar a você tirar uma tatuagem. Por que eu estou falando isso? Porque a tatuagem, pessoal, ela é fixa, né, no seu corpo físico, né? Então ela está praticamente implantada dentro da pele, né? Então é uma questão física do corpo. E o trabalho espiritual, ele envolve energias, tá? Que são coisas mais invisíveis. Então é praticamente, né, dentro do meu ponto de vista, é praticamente impossível, tá? Eu até hoje nunca ouvi falar sobre isso, tá? Então provavelmente não existe nenhum trabalho que vá tirar uma tatuagem. É por isso que eu sempre digo a vocês o seguinte: quando for fazer uma tatuagem, que é algo fixo na pele, gente, pense bem antes, tá? Antes de fazer uma tatuagem e você não se decepcionar lá na frente, tá bom? Aí, respondida a pergunta, mas vamos lá para outras perguntas, porque aqui existem várias perguntas, o pessoal manda bastante. Eu quero fazer aqui uma pergunta, ó, bem interessante também. Aqui é a pergunta da Clarisevich. Olha que pergunta interessante. Boa noite, gostaria de saber se por sentir energia dos guias na gira, tá, ao ponto de algumas vezes ficar semi-consciente, dá para considerar a pessoa médio de incorporação? Essa pergunta que ela fez é o seguinte: eu vou para uma gira e, enfim, eu não sou médio de incorporação, mas eu vou para uma gira, para um terreiro, e eu sinto a energia ali das entidades, a energia do local. Em alguns momentos eu pego e dou uma leve apagada, né? Eu tenho uma breve perda de consciência, ou seja, uma semiconsciência ali só de sentir energia. Eu posso me considerar um médio de incorporação? Vamos lá. Não e sim. Como assim não e sim? Vamos lá. Primeiramente, vamos tentar explicar o seguinte: quando nós estamos sentindo uma energia, isso se chama irradiação. Ou seja, eu estou sendo irradiado por uma força. Eu estou sendo irradiado por uma energia. Isso é um processo natural que muitas pessoas sentem. Até então, médiums sensitivos, que no caso têm uma facilidade maior para sentir energias,
né, esses médiums, eles conseguem captar a energia mais fácil, e essa questão de perder a consciência em breves momentos na hora de sentir energia é muito comum para médios de sensibilidade, ou seja, médios sensitivos. Então, médios sensitivos que tenham uma facilidade maior, em determinados momentos que a mediunidade dele está mais aguçada, ele consegue às vezes perder a consciência só por sentir uma energia. Isso não quer dizer que ele irá incorporar, mas o que quer dizer é que aquela energia pode ser que tenha sido densa, ou seja, muito forte, e o corpo e a consciência dele reagiu daquela maneira, reagiu daquela forma, ou seja, perdendo um pouco a consciência naquele momento. Ou seja, quando nós vamos num terreiro, em algum lugar, ou até mesmo em algum ambiente, sentimos uma energia, em breves momentos perdemos ali a nossa consciência, isso pode significar que aquela energia é muito forte, o nosso corpo e o nosso consciente reagiu perdendo a consciência em breves momentos, e isso não simboliza que eu vou incorporar ou que eu seja médio de incorporação. Isso simboliza que apenas ou você é um médio sensitivo, ou você está sensível naquele momento, ou que aquela energia é muito densa, ou seja, uma energia muito grande, certo? Então pode ser que não significa que você seja médio de incorporação. Por outro lado, também pode significar que você seja médio de incorporação. Por quê? Porque antes de toda a incorporação, pessoal, antes de qualquer incorporação dentro de um terreno, o médio primeiro ele sente a energia. Ou seja, antes do médio incorporar, antes de tudo, ele é irradiado, para que depois venha a incorporação. Então, para alguns, essa irradiação e essa semiconsciência no momento da irradiação, tá, pode simbolizar um preparo para a incorporação. Então, nós temos dois fatores. Pode simbolizar que o médio seja sim um médio de incorporação, mas também pode simbolizar que não seja. Mas e aí, como que eu vou saber se eu sou um médio sensitivo, ou porque eu estou mais sensível no momento, ou se eu sou médio de incorporação? A forma correta aí, no caso, para saber, pessoal, seria ou através de uma consulta, seja nos búzios, ou às vezes até com uma entidade, ou então você entrar para o desenvolvimento, ou entrar para o terreiro, né? Fazer parte do terreiro. É assim que você vai descobrir. Ah, mas eu senti, será que tem como eu saber? Não, a forma correta é essa que eu disse. Ou uma consulta com uma entidade, conversar com uma entidade, ou até mesmo com uma pessoa que já tem experiência, porque ela vai sentir a sua energia e ela vai falar para você. Ou então entrar para o desenvolvimento mediúnico. Axé? Bacana. Agora, eu venho trazer uma pergunta aqui que eu acho que pode ser um pouco polêmica. E algumas pessoas podem e não podem concordar com o que eu vou citar aqui. E essa pergunta, olha aqui. A pergunta é da Fabiana Matsu. Ela coloca o seguinte, a Fabiana. Bom dia, Patrick. Olha aqui a pergunta. Bom dia, Patrick. Queria saber por que filhos e filhas de Inhaçã sofrem muitos ataques de eguns. Por que filhos e filhas de Inhaçã sofrem ataques de eguns? E aí, você é filho ou filha de Inhaçã, de Oiá? Deixe nos comentários se você sofre ataque de eguns. Primeiramente, vamos tentar explicar para vocês o que é eguns, ou o que são eguns. Eguns, dentro da Umbanda, são considerados espíritos. No caso, tradicionalmente, os umbandistas dizem que eguns são considerados espíritos atrasados, tá ok? Então, quando a gente fala de eguns, estamos falando de espíritos atrasados ou espíritos perdidos. Esses espíritos que, de certa forma, eles estão presos nesse plano, né? Às vezes por ódio, às vezes por apego. Às vezes esses espíritos eles podem até querer ajudar alguém, mas como eles estão um pouco conturbados, perdidos, mesmo eles querendo ajudar alguém, eles acabam atrapalhando devido à sua energia que acaba sendo densa demais. E filhos de Inhaçã têm uma facilidade maior ou um contato maior com esses eguns. Eguns, para quem não sabe também, é conhecido também como todo tipo de espírito. Mas enfim,
Por que que filhos de Inhaçã têm uma facilidade maior para um contato com esse tipo de espírito, ou seja, com Eguns? Vamos lá. Orixá Inhaçã, Orixá Oiá, é a orixá encarregada do transporte desses espíritos, ou de qualquer outro. Ou seja, a orixá Inhaçã, ela tem como missão, ou ela tem como função, né, transportar esses espíritos. Então, Inhaçã, ela trabalha junto aos Eguns, porque é ela que tem essa capacidade de transportá-los. Então, é esta orixá que faz o movimento dos Eguns, tá? Que transporta os Eguns desse plano para o plano astral, para o plano espiritual. Então ela é a detentora do movimento dos Eguns. Então, dito isso, muitas pessoas acreditam, é claro, que Inhaçã é a detentora dos movimentos dos Eguns e, com isso, um contato maior com eles. E alguns acreditam que os filhos de Inhaçã também acabam tendo uma ligação muito forte com os Eguns, né, devido a isso. Mas agora eu quero explicar uma coisinha para vocês aqui. Nem sempre isso é verdade, tá? Não é porque Inhaçã ela tem um contato maior com os Eguns, com os espíritos, que você vai ter. É claro que você terá uma facilidade, tá bom? Agora vamos entrar aqui na pergunta. Por que filhos de Inhaçã sofrem ataques de Eguns? Isso é um mito. Tá? Deixando bem claro, isso é um mito. Por que eu estou falando que isso é um mito, pessoal? Vamos entender e compreender o seguinte. Vamos supor que o seu pai seja marceneiro. Então ele entende de madeira, né? Ele conhece madeira, ele sabe trabalhar com a madeira, ok? Isso quer dizer que você sabe trabalhar com madeira? Não, né? Você é filho dele, ele vai te proteger, ele vai cuidar de você. Porém, quem trabalha com madeira é ele e não você. Mesma coisa para você que é filho ou filha de Inhaçã. Você vai ter um contato maior com os Eguns? Sim, vai ter. Porém, você entende, você compreende, você trabalha com os Eguns? Não, quem trabalha com Eguns, quem tem um contato mais direto com os Eguns é Inhaçã, e não você que é filho dela. A outra coisa, mas é normal eu sofrer ataque de Eguns? Com certeza não, tá? Por quê? Vamos compreender o seguinte. Inhaçã, ela é a portadora dos Eguns, né? Como eu expliquei aqui. Ela provavelmente é sua mãe e estará te protegendo. Ao contrário, ao invés de você estar sofrendo ataque dos Eguns, você estará sendo mais protegido ainda desses Eguns. Por quê? Porque como a sua mãe é esta protetora, conhecedora dos Eguns, ela com certeza irá proteger os seus filhos e com certeza os próprios Eguns não vão te obsediar, porque sabem muito bem que a sua mãe, Inhaçã, é a que comanda eles. Ou seja, é a mesma coisa o seguinte, vamos supor que você é um filho de um policial. Um bandido ele não vai mexer com você. Por quê? Porque sabe que você é um filho de um policial e se mexer com você, o policial vai atrás do bandido. Mesma coisa os Eguns. Os Eguns eles não vão mexer com os filhos de Inhaçã. Por quê? Porque sabe que a mãe deles é Inhaçã e Inhaçã tem o poder sobre os Eguns. Então, os Eguns não vão mexer com você. Ponto. Então, filhos de Inhaçã não têm facilidade para sofrer ataques de Eguns. Isso é um mito, tá bom? Agora, vamos entrar para um outro lado. Quando você faz coisas erradas. Inhaçã, sendo a portadora dos Eguns, tendo todo esse conhecimento, quando você fazer alguma coisa errada, pode aí sim pode ocorrer de Inhaçã às vezes querer te dar uma lição e utilizar os Eguns para isso. Aí, no caso, pode até acontecer. Mas isso aí são casos específicos. Isso não quer dizer que você estará sofrendo ataque de Eguns de forma constante ou vai ser mais fácil para você sofrer ataques. Não, isso aí é uma coisa mais do particular entre você, as suas atitudes e Inhaçã, sua mãe de cabeça. Deu para compreender? Espero que sim. Caso você tenha dúvidas, já sabe o que fazer, deixar aqui nos comentários. Mas entrando até dentro dessa própria analogia, a Fabiana, mais uma vez, ela coloca a pergunta que é: Pai Patrick, como fechar o corpo contra Eguns? Essa pergunta, praticamente para completar a outra, existem várias formas que você pode fazer isso, ou seja, como se proteger de Eguns, tá? Vamos
entender uma coisa. Eu quero proteger o meu corpo contra eguns. Então, eu tenho alguns materiais que eu posso estar utilizando, como também várias outras coisas que eu posso fazer. Vamos começar aqui pelos mais simples. Banhos. Banhos de proteção estará te auxiliando muito para a proteção desses espíritos, que no caso seria banho de espada de São Jorge, ou espada de Ogum, banho de espada de Santa Bárbara, ou espada de Inhaçã. Banhos de proteção, isso vai te auxiliar. Bacana. Espada de São Jorge, espada de Inhaçã, folha de goiaba, eucalipto, banhos bons aí para proteção. Agora vamos aqui para outras coisas que você pode estar fazendo, ou que você pode estar utilizando. Guias de proteção. Utilizando guias de proteção no decorrer do seu dia, auxiliará para se proteger contra ataque de eguns, tá bom? Guias de proteção, que é aquela guia que você usa no seu dia a dia. Depois, amuletos, como esse aqui que eu tenho. Isso aqui é uma pedra que eu utilizo e é um amuleto. Um amuleto é um material, uma pedra, um colar, até mesmo um brinco ou até mesmo um patuá que você vai utilizar com um determinado propósito, né? Que no caso seria proteção. Já no caso o patuá é uma mistura de vários elementos, né, que vão ter determinadas energias ou respectivas energias que vão se completar e ter um propósito, ou seja, um patuá de proteção, tá ok? Depois temos, se tratando de eguns, tá? Depois temos ali o contra-egum, tá? O contra-egum, pessoal, ele é um material que gera uma polêmica muito grande, principalmente para umbandistas, tá? Mas o contra-egum, ele nos protege de eguns, tá? E nos livra de eguns. Agora, se você for de umbanda, você não deve usar um contra-egum, e sim um contra-quiumba, que no caso estará te protegendo ou afastando espíritos em particular, e não todo tipo de egum. Ou seja, você não vai usar um contra-egum para afastar todos os eguns da sua vida, tá ok? Por quê? Porque as suas entidades também são eguns, tá ok? É claro, são eguns evoluídos, porém são eguns. Então, para você que trabalha com as suas entidades, Exu, Caboclo, Pombogira, você não vai utilizar um contra-egum que vai incluir todo tipo de espírito. Não, você vai usar um contra-quiumba, que no caso seria um material muito similar, praticamente igual, só que vai afastar um determinado tipo de espírito, que no caso são os eguns atrasados, tá bom? Deu para vocês compreenderem? Mas antes de mais nada, eu quero explicar uma coisa para vocês. Se você aí, está sofrendo ataque de eguns de forma constante, provavelmente deve ter algo errado, tá? Por quê? Porque não é natural uma pessoa ser obsediada de forma constante ou estar sofrendo um ataque espiritual de forma constante. Caso isso esteja acontecendo, ou você está sendo obsediada por um espírito, ou alguma coisa de errado pode estar acontecendo, ou você está com seu espiritual enfraquecido, ou seja, vários fatores. Nesse caso, caso seja algo de forma constante, eu aconselho, antes de mais nada, você procurar um auxílio, um terreiro, um médium, um pai de santo, para que eles possam te auxiliar nesse sentido, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Mais uma vez, lembrando, não esqueça aqui de se inscrever nesse canal. E caso você tenha mais dúvidas, deixe nos comentários. Axé? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.